Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa ter um entendimento acerca da vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Como compreender essa vontade? Não existe outra maneira. Através das Escrituras. Não conhecermos as Escrituras, nós seremos induzidos ao erro e à falta de entendimento, ou seja, a nossa ignorância espiritual, que nos levará a sofismas, a heresias e a vivermos fora da vontade de Deus. Jesus falou sobre isso aos saduceus, quando eles questionam sobre a questão do casamento, da questão da mulher que casava com todos os irmãos e ao final morria sem herdeiro, e pergunta de quem ela seria esposa quando ressuscitasse. Primeiro, porque os saduceus não criam na ressurreição. Mas Jesus responde para eles sobre isso de uma maneira muito especial. Está lá em Mateus 22, 28 ao 32. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa? Foi a pergunta que eles fizeram. Porque todos casaram com ela, Jesus respondeu. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que Deus disse a vocês: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Isto que a gente precisa entender. O nosso erro procede da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de entendimento acerca das Escrituras. Quando não conhecemos as Escrituras, quando não compreendemos a vontade de Deus, quando não entendemos o que Deus deseja, qual o seu plano e vontade, nós vivemos fora dessa vontade, ouvindo de tudo. Coisas corretas, coisas que estão alinhadas com a palavra, mas também ouvimos pensamento de homens. Na nossa natureza humana, nós nos ajustamos ao que atende melhor os nossos interesses, e não à vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. Vivermos desta maneira é vivermos fora da vontade de Deus. A nossa ignorância nos impede de conhecer e de andar na vontade do Pai. Erramos quando não buscamos o conhecimento, quando não vivemos e andamos na vontade do Pai, quando não lemos, quando não meditamos, quando não refletimos. Nós precisamos, primeiramente, desejar de todo o coração, conhecer a vontade do Pai. Podemos saber que a salvação é pela graça, mas por ser pela graça não quer dizer que a gente possa viver de qualquer maneira. Se não entendermos isso, nós continuaremos na prática do pecado e acharemos que é normal, porque damos ouvidos a heresias, damos ouvidos a sofismas e vivemos fora da vontade de Deus. Nos tornamos religiosos, mas não conhecedores da vontade de Deus, não desfrutamos da vida eterna, não desfrutamos da plenitude de vida que Ele nos oferece por meio de Cristo Jesus. Isto que a gente precisa entender. Não se trata de mandamentos, não se trata de definir regras do que fazer, mas de compreendermos a natureza do Pai, compreendermos quem somos nele, entendermos que temos da mesma natureza e que devemos viver segundo a prática da justiça, andando na verdade, revelando o Senhor, sendo luz neste mundo, conduzindo as pessoas ao conhecimento do Senhor. É nossa responsabilidade e papel enchermos a terra com conhecimento da glória de nosso Deus. Mas como iremos fazer isso se não conhecemos e não compreendemos essa vontade? Por isso, o nosso erro continua. É o mesmo erro dos religiosos. Não conhecem, não compreendem e não andam na vontade do Pai, mas andam segundo a conveniência espiritual, justificando suas atitudes,
andando segundo os próprios interesses e buscando os próprios interesses, revestidos de toda a religiosidade. Falamos de Deus, falamos de Cristo, falamos da sua salvação, mas não nos submetemos e não andamos na vontade do Pai. A salvação é para a nossa, vamos dizer assim, o nosso redimir, para sermos tirados das trevas, transportados para o reino. Tendo sido transportados para o reino, somos feitos à imagem de Cristo, temos na mente de Cristo e somos capacitados para viver neste mundo como Cristo. Por isso, a santificação não é uma opção para nós. É o único caminho, é a única direção que nós temos em favor da vontade do Pai. Para que a gente cumpra o nosso papel, para que a gente viva o reino de Deus na terra. Nós precisamos entender isso. Se não entendermos isso, não viveremos a plena vontade do Senhor, não seremos instrumento de justiça, não revelaremos o seu reino e andaremos na ignorância e na falta de entendimento daquilo que Deus nos chama para viver. Isso precisa estar claro para nós. Por isso, não se trata da nossa religiosidade, não se trata dos nossos cultos e nem do nosso esforço para fazer e cumprir mandamentos, mas sim de entendermos de como devemos viver e compreendermos que é nossa responsabilidade revelar o amor de Deus neste mundo. Revelamos o amor de Deus quando entendemos quem somos e que este amor é derramado de forma abundante em nossas vidas pelo Espírito, que estamos em Deus, Ele está em nós e que não podemos viver de forma diferente que não revelando o seu amor, para que Ele seja conhecido, honrado e glorificado. Nós temos que entender isso. E aí sim, vamos viver como Cristo neste mundo, honrando o Pai, glorificando o seu nome e enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Pretendemos continuar no nosso erro, na nossa religiosidade e na falta de conhecimento da vontade do Senhor? Talvez nós estamos caminhando em direção contrária àquilo que Deus nos chama para viver. E naquele dia, talvez possamos ouvir do Senhor: nunca vos conheci. Que a gente possa ter o entendimento e buscar de todo o coração, conhecer e compreender a vontade do Pai e andar nessa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.